né? Se a gente não cuidar do que a gente tem na cabeça aqui, essa energia boa, se a gente não souber cuidar, a gente cai facinho, né? Olá! Estamos começando mais um episódio do Valiosamente Podcast. Eu aqui com a minha parceira Mayara, como sempre, trazendo os melhores convidados, né, Mar? Sem dúvida nenhuma. E o de hoje é muito especial, principalmente pra mim, né? Exatamente, convidado super especial. E eu vou deixar você fazer as honras, então, de apresentar. Vamos lá. Eu vou apresentar pra vocês o nosso convidado de hoje, é o Márcio Queiroz. Meu pai, tá? Vamos lá, então, eu vou falar um pouquinho dele. É formado em pedagogia e atua como professor de educação infantil há 11 anos. Já atuou como chefe de serviços na Secretaria da Cidadania de Votorantim, já foi vereador, chefe da Junta Militar, sendo aí que nessa atuação ele buscou humanizar todo o atendimento da Junta Militar, fundador da ADV, Associação de Deficientes de Votorantim, Viva Legal. Deficiente desde 1 ano e a sua deficiência nunca foi um empecilho para viver a sua vida da melhor forma. Então... Nossa, eu acredito que vai ter muito aprendizado nesse podcast. Com certeza, muita coisa que esse convidado vai conseguir falar pra gente, trazer. E, Márcio, quero agradecer, né, você ter vindo aqui, a gente poder bater esse papo, né? Com certeza. E alcançar mais pessoas aí. Tá? Legal, eu que agradeço aí o convite de vocês, fiquei muito emocionado, muito feliz, né, porque de ver, né, a minha filha, né, atuando e fazendo contribuindo com a sociedade, né, isso é que vocês estão fazendo, né, levando toda essa força, essa energia, essa orientação para que as pessoas possam viver melhor, né, e é uma das coisas que eu procuro viver na minha vida, né, fazer tudo para que a gente possa ter os melhores dias na vida da gente, dia a dia, construindo cada dia, cada pedacinho. Exatamente, é isso aí. E eu acredito que para a gente começar esse papo, né, é importante a gente falar a respeito dessa questão aí da deficiência, né? Como a Mayara falou na apresentação, né? Nunca foi um empecilho para você, né? Para nada. Mas trazer um pouquinho aí a respeito de dificuldades, né? Explora um pouquinho pra gente. Então, as dificuldades são muitas, né? São muitas. Acho que a sociedade ainda hoje, por mais que a gente avançou bastante, a sociedade no receber, no atender, no viver da pessoa com deficiência nesse meio social, né? Avançou bastante, mas ainda tem muita coisa, né? São obstáculos como barreiras arquitetônicas, né? Escadas, barreiras, são situações, as pessoas ainda tem muitos que ainda não sabem, não entendem, não conhecem, aí ficam receosos até de chegar perto, de conversar, de falar, né? É interessante que, por exemplo, como cadeirante, né? Às vezes assim, as pessoas chegam perto e querem ficar falando, gritando com a gente, querem ficar, sabe, mexendo, né, pra gente ver se é de verdade, se, né, coisas assim, entendeu? Ainda tem pessoas que ainda pensam assim, né, que tem, e em muitos casos existe ainda também o preconceito, né, a pessoa não quer ter amizade, não quer conversar com a pessoa, porque a pessoa tem uma deficiência, porque ela é diferente, né, então existe muito disso ainda. Né? E eu tive um aprendizado de vida desde praticamente de criança, né? Porque eu tive a paralisia com 1 ano de idade. Segundo minha mãe, minhas irmãs e irmãos mais velhos, eles contam para mim que com 8 meses eu comecei a andar e ficar em pezinho já, segurando nas coisas, comecei a dar os primeiros passinhos, e quando eu fiz 1 ano mesmo, deu a paralisia infantil, né? Segundo minha mãe também, porque eu tinha uma forte inflamação de ouvido quando criança. Eu fiquei sem tomar 2 doses da Sabin, né? Minha mãe conta isso para mim. Daí eu acabei tendo a paralisia infantil, que era muito grande na época, assim, as vacinas ainda estavam sendo aplicadas, então tinha muitos casos ainda, né? Hoje no Brasil está praticamente erradicado. Por que eu falo praticamente? Porque houve um período, há uns 3, 4 anos atrás, um pouco antes da pandemia, estava erradicado, não tinha. Aí acabou voltando, por conta até da pandemia mesmo, muitas crianças sem tomar vacina, tudo, acabou voltando. Mas, e aí surgiu a deficiência na minha família lá, né, no Márcio, lá no meio. Só que tem um outro caso, que aí eu acho assim, minha família soube lidar com isso, porque o meu pai era deficiente também. O meu pai, ele trabalhava, quando veio para Votorantim, ele entrou trabalhar na Votoran, antiga Votoran, né, fábrica de cimento, e ele sofreu um acidente com uma máquina que transportava cimento lá, que passou por cima do pé dele, cortou um pé dele. Então ele era amputado de uma perna, né?
E o meu pai, assim, somos em 10 irmãos, são 10 filhos vivos, né? Na verdade 9 vivos, porque um faleceu ano passado, mas um total de 15, 5 mortos. E na verdade, dos 15, 14 meu pai e minha mãe, e um que meu pai pegou como de adoção, adotado, né? E uma família grande, numerosa, né? Eles nunca me trataram como tal, como deficiente. Meu pai tinha essa mente sempre para frente. Eu acho que isso que eu sou hoje é muito do que meu pai deixou, a raiz que meu pai deixou para mim lá atrás. E eu acho que isso que é muito importante, né? Exato. É como você não tratar a pessoa, porque é deficiente, então eu vou tratar diferente de todo mundo, né, por conta disso. Porque isso gera ainda mais, muitas vezes, uma insegurança, né, na pessoa por conta dessa tratativa, né? E como isso começa desde a infância. Exatamente. Novamente a gente falando aí sobre a infância, porque é muito importante. Né? Desde pequeno nunca fui tratado com diferença. Não. Então eu sempre fui tratado como uma pessoa que era assim, quando criança, não tem essa limitação. No colo, né? No meu tempo, quando criança, ou era no colo ou era no chão, gatinhando. Então eu amava ficar no chão gatinhando, vou ser sincero, porque eu ia para onde eu queria, né? Então às vezes quando a gente tinha que se arrumar para sair para um lugar, eu tinha que ir pro colo. Né? Então não tinha cadeira de roda para criança, na verdade cadeira de roda era só as hospitalares que a gente via, né? E aí eu fui crescendo, mas não fui privado, por exemplo, de conhecer os amigos da rua, de brincar, né? Do meu jeito como criança. Eu falo do meu jeito por quê? Porque eu gatinhava, eu não andava, né? Mas eu brincava, os amigos brincavam, me chamavam para brincar. Acho que uma coisa muito legal para você contar assim pra gente, né? É dessas situações, desses momentos de brincadeira em que os amigos te levavam. Conta um pouquinho mais pra gente desses momentos. Então, começou na rua de casa, né? Vamos falar com os amigos da rua lá, que iam brincar de bola e eu tava no meio, querendo brincar de bola. E aí tinha as regras, né? O futebol tem regras, e para mim tinha regra também. Se eu fosse jogar no gol, eu podia segurar a bola com a mão. Se eu não jogasse no gol, fosse para a linha, por exemplo, eu não podia segurar a bola. Eu tinha que chutar. Na verdade, no gol eu poderia segurar. Na linha, não. Eu tinha que chutar. Então, eu tinha que fazer esse movimento. Eu lembro muito bem, né? A Mayara veio brincando com o Dom hoje com a mão petecando, né? Então, são batidas que a gente fala como se fosse com o pé, né? Então, eu via o pessoal batendo com o pé e eu batia com a mão, né? Então, a gente ia. Foi interessante que depois, na adolescência, né? Até na pré-adolescência e adolescência, ia para disputas de bola, por exemplo, os amigos me chutavam. E eu dava também, dava minhas bancadas, né? Futebol. Sim. Futebol, tem contato, tem batida, então a gente participava. E era legal que assim, no bairro, a gente tinha os times de rua. Então, 5 horas da tarde, por exemplo, a gente ia para a quadrinha lá do Serrano, né? E aí os amigos iam, mas nunca deixavam de passar em casa e me chamar, me pegar lá. Era eu, meus irmãos, a gente já ia para lá, já ia os amigos empurrando a cadeira, porque era descida, subida, né? E a gente chegava lá e já ia pro chão e vamos brincar, né? Então, essa parte de futebol, né? Sim. Mas aí tinha as pipas. Como que você soltava a pipa? Você não corria, né? Os amigos, quando não tinha tanto vento, os amigos empinavam e me davam, né? Ou quando tinha muito vento, a gente já consegue dar umas brincadas, né? E aí a gente brincou de bolinha de gude, ioiô, peão, sabe? Nunca impediu de fazer nada. Malha, meu pai fez um jogo de malha lá no serviço e a gente brincava de malha na rua. Eu preferia ficar na parte de cima, a rua de casa era uma decidona. Eu ficava na parte de cima que era mais tranquilo para eu jogar e a malha correr um pouco mais, porque de baixo eu tinha que gastar mais energia, mais força para poder fazer subir. Sim. Então era assim, a gente ia, né, se adaptando. Teve essa infância, né, como eu falei, já aprendendo a gostar e conviver com as pessoas, aprendendo a gostar da vida, conhecendo, sabe, as brincadeiras. Chegou o momento de ir para a escola, com 7 anos vai para a escola, catequese, escola, igreja, entendeu? Enquanto estava lá, a gente foi sendo colocado aí na sociedade já para conhecer. E eu tive já também a experiência de ver meu pai envolvido com a comunidade. Isso que me incentivava muito também. Meu pai ajudando as pessoas, contribuindo assim, várias ações, né? E meu pai chegou a ser vereador também na cidade. Então a gente tem os exemplos, né? Que a gente acabou agindo, multiplicando depois na vida da gente, né? Que bacana. Então é isso, a infância, a minha vida enquanto família foi o que me credenciou a ser
e buscar ser quem eu sou hoje. Perfeito. Construindo, na verdade, uma base sólida, né? Construindo uma base Como sólida. a Mayara Exatamente. sempre fala, né? Que é especialista aí nesse público infantil, a importância da gente construir uma base sólida na infância para a vida adulta. Como né? isso é importante, né? Então, não colocarem todo momento ali empecilhos também, né? E, na verdade, de certa forma, tentando facilitar, né? Assim, adaptar, na verdade, né? Eu acho que nem facilitar, eu acho que mais adaptar, para que esteja, né? Para que você junto. esteja todo mundo ali junto sempre, então, assim, e não trazendo isso como uma dificuldade desde sempre. Sim, E eu, assim, quando a gente fala de, por exemplo, dos preconceitos ou as situações, então, eu era o diferentão, vamos falar assim, naquela época. Porque naquela época, as pessoas com deficiência, elas eram, assim, aquele vidrinho, coitadinho, que tinha que ficar no cantinho, tinha que ser dado comidinha na boca, tinha que ser cuidado e tal. Tinha casos e casos, né? Que tinha as deficiências mais pesadas, as deficiências múltiplas, que realmente requerem um cuidado especial. Isso até hoje a gente tem. Mas muitos casos, a pessoa tinha só deficiência nas pernas, mas era tratada como tal, diferente, tinha que ficar, não dava para jogar bola. Eu já não, eu já fui lá, brinquei de bola. Não dá para fazer isso ou não dá para fazer aquilo. Então, o que eu me recordo também de ser interessante, que a gente acabava sendo já, assim, até através do meu pai, que meu pai, ele sempre, eu já via ele, por exemplo, falando para amigos dele, porque os amigos incorporavam, falam, nossa, mas ele tá se sujando aí no chão, brincando na terra, tal, ou tá rasgando tudo a roupa dele, não sei o que. Meu pai fala, não, põe outra, arruma outra, ou deixa ele machucar, vai sarar, vai machucar mesmo, se estiver andando, ó, quem tá andando se machuca. Meu pai falava assim, eu lembro que ele chamava a atenção do outro que não deixava o filho brincar. Entendeu? Então, tinha casos assim também que a gente via. Isso é muito importante, né? A família. Exatamente, né? E quando a gente fala dessas questões, a gente também tá falando sobre essa questão da saúde mental, né? De como que a pessoa fica emocionalmente com isso, né? Sim. Porque você pode chegar na vida adulta com o emocional totalmente abalado, cheio ali de restrições emocionais por conta de como foi, né? Exato. Ou realmente ok, né? Claro que dificuldades, né? Questões emocionais existem Sim, para todo sim. mundo, Sim. né? Igual ele falou, assim como todo mundo se machuca. Exatamente. Quem anda se machuca, ele também tá se machucando. né? Exatamente. Mas eu chegar nessa vida adulta com ok, né? Isso aqui não me impede de nada. Então eu posso fazer o que eu quiser, trabalhar onde eu quiser, né? Fazer o que eu quiser e vamos lá, né? E aí eu tive um grande baque na minha vida com 13 anos de idade, né? Que meu pai faleceu. Eu tinha 13 anos, eu era novo, né? E aí com 15 anos, minha mãe acabou conhecendo outra pessoa e foi morar com essa pessoa. E eu no dia eu falei, mãe, eu vou para outro lugar, por causa da minha irmã. E aí eu comecei a assumir um pouco mais a minha vida, assim, de se olhar e falar, eu tenho que cuidar de mim, né? Eu morei quase 2 anos com minha irmã, depois fui morar sozinho, com 2 irmãos, era cada um por si, Deus por todos, vamos dizer assim. E aí ali eu aprendi que eu tinha que cuidar de mim, eu tinha que lavar minha roupa se eu quisesse sair limpo, eu tinha que tomar o meu banho sozinho, me ajeitar para tomar todo o meu banho sozinho. Já fui treinado, vamos falar assim, a tomar o meu banho sozinho, mas às vezes tinha que pôr uma cadeira, tinha que pegar uma roupa que estava no alto, alguma coisa assim, né? Algumas coisas assim. E aí eu aprendi então que eu tinha que cuidar de mim, eu tinha que me virar. Se eu quisesse comer só arroz, eu ia viver para comer só arroz. Se eu quisesse comer um arroz com uma carninha, uma saladinha, eu tinha que batalhar para eu ter essa carninha, essa saladinha para eu comer. Então eu sempre fui tendo essa consciência de que eu tinha que cuidar de mim primeiro, né? E eu acho que assim, uma energia muito grande que eu sinto até hoje na minha vida é Deus na minha vida, que eu falo assim, eu não cheguei aonde eu tô, eu não passei por o que eu passei, porque Deus me pôs assim, né? Então eu entendo a minha vida como uma missão que Deus me deu, sabe? Me fez assim, deficiente, para eu superar essas barreiras, né? Eu poder avançar na minha vida e mostrar, não só para mim, mas poder apresentar para as pessoas essa energia, essa coragem de encarar a vida, de viver, ver que incentivar as pessoas mesmo a não desanimar, né? Tem uma frase valiosa na minha vida que eu falo para as pessoas, que é assim, os problemas, eles existem, as dificuldades na vida, né, existem, os obstáculos ou problemas ou dificuldades existem para serem superados, não para a gente parar diante deles e lamentar e voltar para trás, regredir, não. Os obstáculos são feitos para a gente superar, para a gente passar ele. Então você passa um obstáculo, vai ter outro ali na frente, você vai passar aquele outro, e é assim, né, como um degrau de escada, você vai indo de cada vez. E isso tudo envolve muito a questão da autoconfiança, né, Mari? Porque se você não tem uma autoconfiança,
né? De que eu vou ter que me virar, eu preciso ali, né? Conseguir desenvolver habilidades para estar fazendo tudo sozinho, né? E aí, falando em autoconfiança, ele tem uma frase que eu acho sensacional, que ele fala para os alunos dele, que eu acho muito legal, que é quando você está na frente do espelho. Fala um pouquinho pra gente. Então, assim, eu falo muito para eles, assim, que eu amo ver um rapaz, eu falo um rapaz, né, lá na minha casa. Um novinho. Eu amo ver um rapaz lá na minha casa, todo dia de manhã, penteando o cabelo no meu espelho. No meu espelho. Ele tá todo dia, ele tá lá, se ajeitando, bonitão, cuidando dele. Eu amo ver. Eu falo para as crianças, ô tio, mas é o senhor, é você? Eu falei, a gente tem que gostar da gente primeiro, a gente tem que cuidar bem da gente, então eu cuido bem de mim, para eu vir aqui cuidar de vocês, crianças, para eu poder vir aqui falar com vocês, brincar, incentivar, então eu cuido. Alguma vez eu vim sempre com o cabelo despenteado? Não, tio, o senhor vem sempre com o cabelo onduladinho, eles brigam comigo, né, meus aluninhos. São alunos de 5 anos, né? Esse ano eu tô com uma turma de aluninhos de 5 anos, né? Então são crianças, né? É um público que eu me apaixonei de cuidar, porque assim, você consegue levar toda essa energia e você recebe toda essa energia também das crianças, sabe? Essas alterações, você vai vendo as mudanças gradativas, sabe? Semana a semana você consegue perceber que eles conseguiram avançar com aquilo que você vai trabalhando, sabe? Você atinge e mexe também, aí eu falo assim, dentro da minha missão de vida, né, que eu falei para vocês agora há pouco da minha missão de vida. Então, dentro de uma escola, eu cuidando de uma criança, eu tô levando isso, essa mesma energia que eu levo para ele ali, vai para casa da mãe, do pai, vai para casa, vai pro avô, pra avó, pra tia, pros amigos lá, entendeu? Então, a gente tá expandindo. Então, acho que assim, exato. Quando eu encaixei nesse serviço, eu falei, poxa, me achei. É isso, né? E uma coisa que eu acredito que é muito bacana e a gente precisa ressaltar aqui é que você nunca se colocou numa posição de vítima. Sim. Né? Então, esse vitimismo, ele não existe na sua vida. Você teve que, não, se eu quero alguma coisa, eu tenho que lutar por aquilo, independente de como eu sou, de como é a minha realidade. De como eu vou conquistar o que eu quero, o que eu sonho. E isso é muito importante, porque assim, hoje a gente vê tantas pessoas que passam por uma situação ali desafiadora, aconteceu um obstáculo no meio do caminho, a pessoa já se fecha, a pessoa, eu não vou fazer mais nada, porque nada dá certo pra mim, porque, Deus tá contra mim, né? Sim, acaba julgando tem Exatamente. essas falas mesmo. Tem toda essa situação de achar que, nossa, não, acabou a minha vida ali. Não, né? Como você disse, obstáculos foram feitos para serem superados. E enquanto mais você olha que algum obstáculo ali, né, não, aconteceu isso e eu me fechei totalmente para a vida, eu não posso mais, você vai ficar nessa posição de vítima. Né? E não assume a autorresponsabilidade, porque a vida, existe essa autorresponsabilidade. Sim. Né? E você acreditar sempre é importante. Né? Foi a semana passada, eu estava vendo uns vídeos, né, na internet e apareceu de um cachorrinho tentando pular um muro, né, para entrar dentro da casa, o portão, aliás, da casa que estava fechado, ele estava tentando pular. E ele tentou 1, 2, na verdade ele foi treinando, né, mas a insistência em conseguir. Então, às vezes o obstáculo, ele parece impossível da gente vencer. Aquela ferida, ou aquela dor, ou aquele momento que você está passando, parece que nunca mais vai passar. Mas vai. Você tem que continuar fazendo o melhor dia a dia para você conquistar, para você viver. Né? Eu falo porque, por exemplo, eu tive obstáculos grandes na minha vida. Né? Um deles que eu acabei de colocar para vocês foi quando da morte do meu pai. Eu passei a me encarar e me entender que enquanto pessoa eu tinha que cuidar de mim. Né? Outros momentos foram, por exemplo, para mim casar. Quando eu fui casar, né? Comecei a namorar minha esposa e tal, e eu não tinha aceitação dos pais dela, né? E a gente tinha que superar aquilo, entendeu? E a gente batalhou, a gente foi trabalhando, foram 3 anos e 9 meses de namoro, e a gente casou. E aí depois resolvemos tudo com conversa, conseguimos, né, mostrar para a família dela que a gente tinha condições de manter a família, de cuidar e tal, e é isso. E hoje é isso daí. Eu tenho 30 anos de casado, né? Minhas 2 filhas, Maiara, Mayra, né? O Wesley, meu genro, esposo da Maiara, né? O Dom, nosso lindo, né, menininho. E aí, assim, são os meus troféus que eu falo, sabe? São os troféus da minha vida. Aquela luta, você vencer esse murão, tem lá um murão enorme na tua frente, você tem que subir esse obstáculo e passar. Né? E então, para quem olhou para você lá atrás, muitas vezes, né? Esse menino deficiente, coitadinho, né? Nunca vai conseguir nada, nunca vai ter uma família, um emprego, né?
E é realmente essa questão de, viu, não olhe assim para as pessoas, né? Até para quem, para todos nós, isso é uma lição para todos nós. Não olhe com esse olhar de dó, com esse olhar de pena para as pessoas, porque quando você olha com um olhar de pena para as pessoas, automaticamente você já está julgando a capacidade dela. Sim. Você está chamando ela de incapaz. E você leva essa energia para ela às vezes. Exatamente. Eu falo porque assim, eu por muitas vezes no olhar, em vez de eu receber essa energia da pessoa, eu jogo a minha, eu falo, né? E como é que você joga a sua energia daí para a pessoa que tá te olhando, tá te vendo e tá te achando meio, nossa, né? O cara não anda, coitado, né? Que docinho, né? Você vai dar um sorriso. Eu costumo, né? Minha vida toda, as pessoas às vezes falam para mim, nossa, você não chora, não é que eu não choro, eu choro sim, eu tenho meus momentos de dor, de sofrimento, de lamentar algumas coisas às vezes na vida, acontece, todo mundo tem, eu tenho também, né? Mas como eu falo da minha missão, né, de levar essa energia boa, então é isso. E uma das coisas que a gente conquista e muda o pensamento das pessoas, principalmente com preconceito, é um sorriso. Você dá um sorriso, você fala um oi, um bom dia, um tudo bem, né? Pronto. A pessoa já, né? Porque às vezes as pessoas têm até, não sei se é vergonha, receio, não sei, de se aproximar e conversar. Porque a gente é deficiente, né? Então, sim, tem muito disso. E aí você leva um sorriso, você leva uma palavrinha, né? Um bom dia, um oi, né? Você já quebra isso, você já trocou a energia, e se estava vindo energia mais ou menos, você já mandou uma energia boa e já mudou o clima. Exatamente, por isso que é tão importante o cuidar do emocional, né? Cuidar do emocional. Porque se você está bem, você consegue passar isso para outra pessoa, sim, né? Sim. Consegue transmitir que, opa, não, eu tô bem, e aí, o que a gente vai fazer? Qual que vai ser, né? Não tem que ficar me olhando, né? Como quer perguntar alguma coisa, quer saber alguma coisa? Tô aqui, vamos lá. Exato. Né? Exatamente. E assim, até nessa questão de saúde emocional, né? Para as pessoas ali com deficiência nessa parte, você acha que tem bastante, as pessoas buscam isso, as pessoas olham para isso? Então, eu quando criança, a gente não nem imaginava de ter essas coisas, esses cuidados hoje que a gente tem com a questão do mental da gente, sabe? Eu costumo dizer assim, desse mecanismo do corpo que a gente precisa cuidar muito, muito mesmo, porque a qualquer instante, é como, por exemplo, uma queda, a qualquer momento você pode cair, se machucar, de repente numa queda tem um caco de vidro, ele vai te machucar mais ainda, né? Então a cabeça da gente é isso aí, né? Se a gente não cuidar do que a gente tem na cabeça aqui, essa energia boa, se a gente não souber cuidar, a gente cai facinho, né? E para o deficiente é mais fácil, eu costumo dizer. Por quê? Porque o andante, né, como a gente fala, ele não tem tantas barreiras, vamos dizer assim, tem as barreiras de vida, mas não tem, por exemplo, algumas barreiras para estar superando. Ele consegue subir mais tranquilo uma escada. Eu, por exemplo, eu subo escada, a qualquer lugar, eu subo escada. Mas às vezes as pessoas pensam, como que você sobe? Bom, eu tenho que descer no chão, subir degrau por degrau, pedir para que alguém pegue uma cadeira de roda. Então eu preciso de uma organização para poder superar, né? O andante já não. Então, às vezes, se a gente não cuidar daqui, a gente não encara. Se a gente não tiver essa energia do incentivo, da vontade, porque a gente tem que querer, tem que ter vontade, tem que sentir gosto para fazer tal coisa. Por exemplo, quando eu estava na minha adolescência ainda, 16, acho que para 17 anos, estava na 8ª série. Na época era série, né? Vamos falar dos antiguinhos, vai. Na época eu estava série e a gente propôs, o grupo lá da escola, os amigos da nossa sala, da minha sala, a gente se propôs de ir para o Rio de Janeiro no fim do ano como na formatura, como um evento de formatura. E a gente começou a arrecadar o dinheiro e fomos para o Rio de Janeiro no fim do ano, né? Só que era assim, eu nunca tinha ido para a praia, antes nunca imaginava que eu ia conseguir ir numa praia, né? A minha família às vezes ia, mas nunca eu tive a oportunidade de ir com eles, né? E um dia eu conversando com a minha mãe, eu falava pra minha mãe, um dia acho que eu vou acabar indo pra praia sozinho, sem vocês ainda, hein? Né? E aí, na 8ª série surgiu a oportunidade, a gente batalhou, levantamos dinheiro e fomos, e eu fui pro Rio de Janeiro. E daí? Rio de Janeiro não é só praia, mas a gente foi, andou em Ipanema, conheceu, né? Assim, por passagem, Ipanema, Copacabana, Leblon, e ficamos 2 horas curtindo a praia da Barra da Tijuca. Né? Depois a gente saiu e foi conhecer os outros lugares lá, lugar turístico, e vai andar um pouco mais. Aí vamos ver o Cristo Redentor. Naquela época, em 1988, tá?
não tinha elevador como tem hoje, não tinha escada rolante como tem hoje, mas tinha as escadas. E vai o Márcio lá, vamos superar isso aí. Os amigos também sempre me incentivando, não, nós vamos se virar. E aí, assim, tinham 6 amigos que revezavam de 2 em 2, me carregando abraçando eles assim, eles me levando em alguns degraus. E a hora para descansar um pouco eles, eu ia pelo chão e mais alguns degraus. E a gente subiu, foi lá no pé do Cristo Redentor, lá ver o Cristo Redentor de perto. Né? Então, é isso que eu falo, é você querer, você tem que ter vontade. Se você não tiver vontade, você não faz. Você não faz. Então tem que cuidar daqui, para que aqui esteja sempre incentivado. Tem que cuidar da mente, né? da cabeça, né? Para você estar sempre incentivado em querer viver bem, ter coisas boas na vida, eu acho que é isso. Sim, né? E até demonstrar que quando você tem essa vontade, quando você enxerga que você é capaz, as outras pessoas ao seu redor também vão enxergar que você é capaz. Sim. Porque muitas vezes na vida, o que a gente espera? A gente quer que as outras pessoas primeiro reconheçam que a gente é capaz, a gente quer receber a valorização do outro, mas como que o outro vai te valorizar? Como que o outro vai ver a sua capacidade se nem você enxerga a capacidade que você tem? Se nem você busca querer alcançar aquilo, não tem como. Não tem como, exatamente. Por isso que eu gosto daquele homem que penteia o cabelo lá no meu espelho em casa. Exatamente. Você tem que gostar, você tem que gostar de você e fazer o bem para você. E aí é isso, é você ir atrás das suas vontades, dos seus desejos, sabe? Tem momentos que é frustrante, tem momentos que não dá, tem coisas que não dá. Eu queria ter meu pai na minha vida, ver hoje meu neto, conhecer meu neto. Não dá. Sim. Tem coisas que não dá, mas você controla. Você controla aqui, controla daí aqui. Entendeu? Faz falta. Eu falo assim, estou falando bastante do meu pai, porque eu sempre tive, até antes de eu começar um tratamento, eu tinha o meu pai como assim, ele era o centro de tudo na minha cabeça. E às vezes eu estava me perdendo um pouco, eu passei a me perder um pouco por conta disso, porque eu queria viver as coisas do meu pai, e eu estava às vezes deixando de viver. Sabe? Por quê? Por exemplo, quando eu tive a oportunidade de participar da política da minha cidade, de Votorantim, e ser vereador. Eu queria ser vereador antes, primeiro, para cumprir um mandato que meu pai não conseguiu cumprir, porque meu pai morreu no meio do mandato. Sim. Então, essas ligações que eu tive com meu pai, eu fui entender depois. Em terapia. Em tratamento, em terapia. Por isso que é tão importante. Entendeu? Por isso que é tão com importante. uma psicóloga, entendeu? Com um psicólogo, na verdade, foi um rapaz, um amigo que me ajudou a entender, a achar isso daí. Eu não me enxergava. Mas tudo que eu fazia porque meu pai, eu era assim. Eu estava ficando assim, na verdade. Sim. Né? Porque realmente a energia do meu pai é maravilhosa. Era uma energia por isso que eu falo que hoje eu sou o que eu sou por causa dele. Estou falando bastante dele porque é isso. Só que eu precisei me desligar um pouco. E aí foi quando, depois que eu saí da Câmara Municipal, eu cumpri o meu mandato. Eu saí da Câmara Municipal, daí eu perdi a outra eleição, fui muito bem votado. Então, quer dizer, deixei aquela parte. E aí eu falei, pô, agora não. Acendeu a luz, eu tenho que cuidar mais de mim e dos meus que estavam comigo, minha família. Eu falo assim, muitos amigos que ainda me ajudavam e dependiam de mim para algumas coisas também. Então, eu falei, opa, né? E aí eu passei a me cuidar diferente. E aí eu vou ser bem tranquilo para você. Depois que minha filha começou a estudar psicologia por ela, foi uma escolha dela, né? E aí a gente conversando algumas coisas sobre psicologia tudo, e um dia ela falou, pai, por que o senhor não passa? Não é que o senhor precise talvez de tratando, mas o senhor vai ver que vai te ajudar em muitas coisas. Eu não sei, ela falava assim para mim, porque mas eu sei que vai ser bom para o senhor. E o senhor vai ser um incentivo até para a mãe, para a outra irmã dela, para a Mayra, né? Pra gente, porque ajuda, pai. O senhor vai ver como ajuda. Isso ela já estava quase no final do curso, né? E ela já me incentivando. E eu fui, aí achei essa situação, por exemplo, de que a minha vida eu estava querendo só ser o Saúl de Queiroz, que era o meu pai. Sim. E não, eu estava deixando o Márcio às vezes de lado. E o aí quanto eu que é comecei importante. a encontrar o Márcio e aí... Exato. Né? Você assumiu o seu protagonismo, né? Isso é tão importante. E assim, até falando nessa questão de assumir o seu protagonismo, hoje a sua profissão, né, como professor de educação infantil, né? Acredito que isso, além de ser um excelente professor, acredito que leva também para a escola essa questão da inclusão,
né? Sim, então sim, tem muito isso. E o quanto que isso é importante, né, Má, para as crianças. Com né? certeza, acho que ter esse contato, né? Porque às vezes, hoje em dia, a gente vê muito mais deficientes por aí, né? A gente consegue ter mais acesso a eles, lá né? Atrás, eu falo, da gente então isso é muito bom. Os deficientes hoje, eles estão realmente muito mais deficientes, vivendo melhor a vida. Sim. Né? Então a gente consegue ter esse acesso, né, a mais deficientes e tudo mais, e aí essas mudanças vão acontecendo, né? Então assim, até mesmo para trazer para as crianças desde a infância, né, o quanto isso é tranquilo, né? E não é uma diferença, nossa, assustadora, né? E não é por isso que não vai poder viver, não vai poder experimentar outras coisas, né? E sim que isso, na verdade, é só apenas uma diferença, né? Então, às vezes, a gente tem essa diferença. Tem uns que usam óculos, né? Nós aqui, os 3 usam óculos, né? Mas tem pessoas que não precisam usar óculos. Isso é uma diferença, né? Então, assim, usar a cadeira de roda, usar uma muleta, isso não é uma diferença que a gente precise aí, nossa, ficar assustado ou não levar em consideração, E né? aí, Mari, eu nunca conversei com a Mayara, por exemplo, e eu vou aproveitar agora ao vivo aqui. Eu quero saber assim, não, é assim, aquele... não, na verdade é assim, ó. Como que era o sentimento dela enquanto criança, até onde ela se consiga lembrar, né? Nossa. De ver o pai assim, numa cadeira de roda e... Não sei dizer, porque eu acho assim que pra mim foi tão natural que eu acho que, na verdade, tem até uma situação engraçada que eu vou contar pra vocês. Que assim, pra mim sempre foi tão natural que uma vez a gente tava indo no Carrefour e aí meu pai, eu desci do carro e segui, né? E de repente escuto uma buzina. Olhei pra trás, voltei e falei, gente, eu esqueci de pegar a cadeira de roda do meu pai. Porque é tão natural, é algo tão automático e pra mim é tão normal que eu esqueci que ele precisava da cadeira, né? E até esse automático é muito importante a gente ressaltar que não é porque você não se importa com a questão do seu pai, mas é porque você não faz diferença nenhuma. Exato. Você não faz a menor diferença. Não, né? Tipo, você exatamente. diferencia ele. Isso. Né? Então eu acho que eu sempre vi ele como uma pessoa normal mesmo. Eu não consigo me recordar se eu tinha alguma diferença, ou se eu me preocupava, ou se eu pensava em alguma coisa. Eu acho que não, acredito que mais, assim, eu queria mesmo que as pessoas vissem, sabe, que as crianças olhassem, ai, olha meu pai, né, então, assim, ele é diferente, sempre tive orgulho, exato, sempre tive orgulho. É um ponto importante, porque também na casa sempre foi tratado de uma forma normal e natural, né, então, assim, meu pai lava a louça, põe roupa pra lavar, sempre fez tudo, então a gente não consegue ver essa diferença, né. Exato. Aí tá. A gente se impor, a gente viver. Por isso que eu falo, é eu gostar. Eu amo minha família, por que eu não vou lavar a roupa para minha esposa hoje? Não vai fazer mal nenhum para mim, não vai me machucar, ao contrário, né? Eu vou manter o clima gostoso da minha família. Mais uma vez, né? não se colocando nessa posição de vítima, né? Não, porque... então não. Como eu sou amo cozinhar, então eu não vou fazer. Usar isso como uma desculpa para não fazer coisas que você tem capacidade. Sim, exatamente. Sim. E gosto de fazer comida, gosto de mexer nas coisas em casa. Eu sou Hoje tem profissão, né? Marido de aluguel que conserta tudo na casa, né? Em casa sou eu que conserto tudo, né? Sim. Então, é isso aí. E a gente não deixar, como a gente falou no início do programa, né? A gente não deixar a deficiência tomar conta da gente. A gente tem que tomar conta da deficiência. E aí eu transmito para a cabeça da gente, né? A gente não pode deixar a cabeça dominar a gente que tem que dominar a cabeça da gente. Exatamente. E sempre pensando em viver da melhor forma. São as coisas que eu sempre falo para as pessoas, né? A gente procurar viver da melhor forma a vida da gente dentro das condições em que a gente tem, né? Tem um filósofo que é oh meu Deus, esqueci o nome dele agora, mas é que ele fala que você fazer o melhor dentro das condições que você tem, buscando melhorar mais para fazer mais ainda dentro das suas condições. Então é isso. Exato. Eu procurei sempre fazer o melhor e viver da melhor forma dentro da condição que eu estou, né? Fazendo amizades, conversando, não me acanhando de ter, sabe? Então, as crianças, eu acho interessante que né, dentro das crianças, por exemplo, eles não me enxergam como deficientes também. Né? Eles têm as dúvidas, por que eu uso cadeira de roda, mas eles não se acanham de perguntar. O adulto tem vergonha de perguntar.
O adulto, se eu não instigo, se eu falo, você tem uma perguntinha, você quer saber mais alguma coisa assim dentro do que eu posso te falar, é legal, eu falo, né? Então, e as crianças não, ele vem e fala, tio, por que você anda de cadeira? Por que você usa cadeira de roda? Como que você faz no banheiro? Como que você toma banho? Né? Eles perguntam, as crianças não têm medo de perguntar, entendeu? Como é que você dorme? Eles perguntam, como é que eu durmo? Entendeu? São dúvidas, entendeu? E como a criança não tem essa discriminação, né? Não tem isso, né? A gente muitas vezes precisa tomar muito cuidado com relação a isso, né? Porque, como eu falei, todo mundo tem diferenças e tudo mais, mas às vezes a gente acaba lidando ali com a criança e até mesmo sem perceber, ensinando para ela, né, que fazer diferença ou não, ou discriminar, e aí é o adulto que tem isso, não é a criança. Né? Porque para ela aquilo só é diferente. Só é diferente. Né? E aí como ela vai interpretar isso diante da visão, do olhar do adulto. Sim. E as crianças, na verdade, Márcia, me corrija se eu estiver errada, mas os filhos são reflexo, muitas vezes, dos pais ali nesse sentido, né? Sim. Então, a forma como os pais tratam, essa questão e qualquer outra, né? Sim. A forma como os pais lidam, né? O que eles falam, o que é dito dentro de casa, é o que vai ser espelho para essa criança. Com certeza, né? A gente tem aí até um neurônio que a gente fala, que é o neurônio espelho, né? Então, a criança, ela vai se espelhar. Então, se na rua a gente vê uma pessoa, né, ali deficiente, diferente do que a gente está habituado, e aí a gente vai apontar, a gente vai falar, ou a gente vai, né, demonstrar indiferença, então a criança vai automaticamente fazer aquilo que a gente está mostrando para ela, né? E se ela não tem esses recursos, ela vai agir naturalmente, por si só, né? Mas muitas vezes, com certeza, o que influencia aí é o comportamento dos adultos, né? E são barreiras que eu enfrento. Exatamente. Dentro da minha eu enfrento, a gente teve casos em que a minha diretora, né, é amiga de infância minha, então já sabe também lidar muito com essas coisas, porque a gente conviveu muito junto, né, e hoje ela é minha diretora lá na escola. Depois de alguns fatos acontecidos, ela me relata algumas situações, por exemplo, de pais que quando, por exemplo, no início do ano, as crianças, por exemplo, eles vão chorar na escola, até eles se acostumarem, a gente tem o período de adaptação, tem tudo aquilo, né? E um pai foi questionar para a diretora, como que aquele rapaz na cadeira de roda vai cuidar da minha filha? Vai cuidar do meu filho? Né? Então, aí a diretora falou, olha, o senhor espere uma semana só. Então, passou a primeira semana, agora o senhor espera mais uma semana. E se o senhor não voltar aqui, eu vou ficar tranquila. Mas se o senhor voltar aqui para querer mudar de novo seu filho, aí eu vou tratar diferente. Aí eu vou ser obrigado a falar que o senhor está com discriminação. Mas o senhor não vai ter discriminação. A diretora falou para mim que passou isso para a pessoa. Né? E feito. Né? Esses pais são amigos mesmo até hoje no Instagram, por exemplo, a gente tem, me acompanham, né? Como que você vai tratar meu filho? Normal, do mesmo jeito que um professor que anda. Eu sou professor, eu vou cuidar da mesma forma comum, entendeu? Exatamente. Entendeu? Então é isso, e são momentos assim, o início do ano é muito interessante, né? Porque as crianças e as famílias que não me conhecem, né? Eu estou há 11 anos, lá no bairro eu estou há 8 anos nesse bairro. Né? E então os que não me conhecem é que às vezes ficam receio, só que hoje não mais. Por quê? Porque a maioria, o bom público já me conhece e aí já falam de mim, já falam do meu trabalho, então a gente já tem ali enraizado a forma de trabalhar, a maneira, né? E graças a Deus com sucesso. Né? Porque a gente já enfrentou vários tipos de situações, né? A inclusão, né? Eu sou a ferramenta da inclusão, né? E eu não posso, então eu tenho as minhas pós-graduações e estudei bastante, né, para entender e conhecer essa questão da inclusão, né. Hoje o autismo é o que é o grande chefe, que é o que tem mais casos, né, hoje, mas eu já cuidei também de síndromes de Down, sabe, de deficiências múltiplas, eu já tive alunos de vários formatos, entendeu? E aí a gente vai levando essa energia, vai levando essa forma, né? Tudo isso que eu aprendi, que eu carrego, que eu falo assim, já passei o meu peneirão, o que é de ruim vai embora, o que é de bom eu carrego, levo comigo e vou passar para frente, né? Essa força, essa energia. Né? Então a gente enfrenta isso muito com os pais também, né? Já enfrentou, eu acho, mas se tiver também, vamos enfrentar. Sim, como você disse, o obstáculo é para ser superado, né? Não para parar diante, não. Não, para parar diante. Acabou a vida. Exatamente. Eu só paro dentro da caixa.
Só vou parar na minha caixa. Mas eu paro, mas as coisas não. O que eu plantei, o que eu estou plantando aí, eu acho que vai dar bastante... Frutos. Vai andar bastante aí. Sim, exatamente. E uma das suas experiências também, que foi que a Mayara citou no começo, é que você é um dos fundadores ali da Associação de Deficientes de Votorantim, né? Isso, a ADV Viva Legal. Viva né? Legal. Isso. A gente começou um trabalho lá em 1992, reunindo algumas pessoas com deficiência aqui na nossa cidade. Depois a gente acabou enxergando, por conta disso, né, algumas mães começaram a procurar a gente com algumas dificuldades com transporte para as crianças que iam fazer os atendimentos em Sorocaba. E aí a gente juntou essas energias das famílias, das mães, junto com a gente deficiente, e a gente acabou fundando a Associação dos Deficientes de Votorantim. E aí a gente batalhou muito as questões políticas, principalmente na época, porque no momento que eu vivia a questão política, a gente batalhou muito em cima disso. E depois também a associação ela acabou se tornando um local de terapias, né? Então hoje a ADV ela tem uma estrutura muito grande, eles conseguiram por meio do Nota Fiscal Paulista, das coisas, angariar um valor muito bom. Eles têm uma sede grande com vários tipos de tratamento que eles fazem para as pessoas com deficiência, tem as orientações para a vida, tem psicólogo, tem assistentes, tem, terapias diversas para o autismo, tem uma sala para o autista hoje lá, tem hidroterapias, então hoje é uma instituição que assim, eu acho assim, não temos na região uma instituição que atenda as pessoas com deficiência como a ADV atende hoje. E ela já atende regionalmente também. A maioria são as pessoas da cidade, de Votorantim. Mas em alguns casos vem pessoas de outras cidades para serem atendidas. Né? Tá. Tem convênios hoje com o governo do estado, com o governo federal e com o município. E aí então também atendem hoje a linha dos autistas, também com o CAECA, que eles falam, né? Um centro de atendimento às pessoas autistas de Votorantim. Então a instituição hoje, assim, eu sinto muito orgulho de ter fundado, de ter criado essa associação com essa ideia de levar essa energia boa, esse incentivo e essa ajuda hoje com os tratamentos que eles fazem para as pessoas com deficiência. Sim, isso é tão importante, né? Porque é um espaço onde essas pessoas e também seus familiares, que muitas vezes podem se sentir perdidos, né? No meio do caminho aí, em como fazer para os cuidados. Então, esse é um espaço para eles sentirem que, tem onde ali, né, se apoiar. E assim, eu acho muito legal, porque eu sempre convivi com pessoas com deficiência, né? Então, assim, eu acho que eu fui muito feliz, né? Sou muito feliz, na verdade, né? Por poder conviver com eles, porque, gente, é cada aventura que você passa, né? Que assim, gente, vou contar uma aqui que tá martelando na minha cabeça, porque assim, é muita aventura que a gente passa com eles. Então, assim, cada vez é uma descoberta, né? Não, do Carlinhos, gente. Carlinhos é um amigo queridíssimo, né? Vou até mandar um abraço aqui pra ele, né? É uma família, assim, maravilhosa. E, assim, o Carlinho me acompanhou desde quando eu nasci, né? E aí eu tenho o Carlinho e o Zé, né? O José Antônio, que também, né, considero meu irmão, assim. Então, né, um abraço pra ele também. Fico muito feliz em lembrar e contar, né? Que são familiares, né? Amigos que se tornaram família, né? E aí tem esqueci o nome agora. A Reatec, a Feira de São Paulo, que ela é uma feira para deficientes e é muito incrível essa feira. Todas as novidades, os lançamentos de produtos. Isso, as coisas mais incríveis que tem, né? Falando um pouco da feira, só desculpa cortar você, não, vai lá. Eu aprendi muitas coisas através dessa feira lá em São Paulo. Olha que interessante. Por exemplo, eu dirigi vários modelos de adaptações de carros lá em São Paulo. Entendeu? Andou de balão? Andei de balão lá em São Paulo, nessa feira. Então, era assim... é muito próteses, órteses, sabe? Os últimos lançamentos, eles apresentavam tudo nessa feira lá. E é lógico, é comércio e eles vendem também, né? Então, como que é o nome da feira? Reatec, né? É uma feira de reabilitação da pessoa com deficiência. Entendeu? Então, legal. Ela tinha todos os anos, agora parece que estão fazendo de 2 em 2 anos, né? Entendeu? Então, esse ano acho que tem também, então... É uma feira muito grande, né? E aí não, vamos pra Reatec, tá bom. Só que detalhe, né? Eu fui 3 cadeirantes e só eu, andante, né? Como a gente fala. E aí eu falei, não, vamos lá, né? Eu acho que eu tinha 12, 13 anos na época, se eu não me engano. A gente foi de ônibus e de metrô.
Primeira aventura até nossa, até deles. Foi a primeira minha do Carlinhos. O Carlinhos já andava mais, porque o Carlinhos já morou em São Paulo um tempo tudo, então ele era o que tinha mais experiência que a gente. E foi a primeira vez que eu fui de ônibus, assim, e aí, 3 cadeirantes. Detalhe, né? Tinha esse detalhe, né? De 3 cadeirantes e só eu ali andante com os 3, né? E assim, são 3 crianças, vamos se dizer, né? Porque assim, eles são malucos. Então, assim, o Carlinhos sempre praticou muito esporte. O Zé, ele dança, né? O meu pai também sempre praticou esportes, dança, tudo. Então, assim, eles são super desenrolados, né? E aí tá. Só que aí no metrô você precisa pegar escada rolante. E aí, vamos lá, vamos pegar a escada rolante. Então, a Maiara encaixava subia bonitinho, encaixava o outro, subia bonitinho, e aí eu subia por último com o Zé. E aí, pra descer, a mesma coisa, eu precisava encaixar a cadeira de roda deles pra eles descerem, e aí depois eu descia com o último, né? E aí, nessa de encaixar, eu encaixei errado a cadeira do Carlinhos. Meu Deus. Eu fui primeiro, eu desci, e aí? Na hora que eu olho pra cima, Maiara... O Carlinhos descendo, eu, socorro, eu preciso de ajuda. Gente, hoje é engraçado verdade, de contar. Desceu com a cadeira dele virada, ele ficou travado. Ele não chegou a tombar, a cadeira não chegou a virar com ele. Não, daí ele caiu, ele chegou a tombar, né? Daí ele desceu e aí chegou, falando que foram 2 anjos. E aí 2 homens desceram correndo, eu peguei a cadeira e outro pegou ele lá embaixo. Deu tudo certo, mas, gente, é muita aventura, sabe? E assim, depois relembrar e tudo mais é muito legal. Então é muito gostoso você ter a oportunidade de viver, né, ao lado, de ter pessoas ao lado, né, seu aí com deficiência. É um eterno looping de loucuras e de emoções e de vivências, experiências, de coisas legais, assim, que a gente pode... Né, depois contar, né? São riscos, né? São riscos que todo mundo tem de vida. Podia ser uma pessoa normal ali caindo, né? Mas... Porque às vezes as pessoas podem pensar, falar, nossa, mas por que foi, né? Podia não ter ido, por que não foram de carro, por que... Não, são as aventuras. Pegarem outro tipo de condução, né? E aí não se limita, né? Não se limitar, né? Então, né? Isso é muito importante, não se limitar, né? Sim. E realmente passar por essas experiências que no momento gera, né? Um certo, né? Nervosismo, né? Mas para mostrar que, opa, é capaz, né? É capaz de estar ali, é capaz de... Não, se eu precisar pegar um ônibus e ir para São Paulo, precisar pegar um metrô, né? Sim. Então essas coisas é muito importante. Então, nossa, a gente tem histórias, tem momentos assim para demais. Já teve uma outra vez que eu fui, eu e mais 2 também, a Regina, né, que é uma outra amiga também, e o Carlinhos, nós 3 indo para São Paulo, que a gente vai fazer um acompanhamento todo ano, a gente vai 2 vezes por ano lá, da síndrome pós-pólio, né? Hoje é uma doença, hoje tem CID, tem tudo. A síndrome pós-pólio, ela é o quê? Nós tivemos deficiência, tivemos a poliomielite com 1 ano de idade, após os 40 anos, a gente tem uma regressão muito forte de vida, né? Por conta do quê? Porque durante esse período, a gente, a paralisia infantil, a poliomielite, ela atinge os nervos, né, centrais, né, da gente. Então, por exemplo, no meu caso, ele afetou as pernas. Então, eu não tive um desenvolvimento das minhas pernas e não tenho força para andar, não tenho movimentação e nem força para andar, mas eu tenho sensibilidade, por exemplo, né? Se beliscar, se puxar pelinho, eu cosquinha vou brigar, no pé, né? Cosquinhas do pé, isso aí. Porque gostam de brincar, a gente sempre brincou muito nisso também. Então, realmente, né? Então a gente tem a sensibilidade. Outros casos afeta, como é a parte muscular, afeta mais a parte pulmonar também. Né? Muitos casos a parte pulmonar. E aí um médico, o Dr. Acari, em São Paulo, ele fez um estudo com muitos deficientes na época, e depois ele conseguiu provar que isso era uma doença e conseguiu provar um tratamento que pode e ajuda a prolongar o tempo de vida da gente, entendeu? Então eu faço lá, eu e o Carlinhos, a gente vai juntos há 15, acho que está uns 16 para 17 anos já, mais ou menos, que a gente já vai lá em São Paulo fazer esse acompanhamento. E teve um dia que a gente foi, eu e a Regina e ele de carro, e o meu carro parou no meio da Marginal, São Paulo. Mais uma aventura, 3 né? cadeirantes, na pista 2 da Marginal, em São Paulo. O carro para e não vai. O Carlinhos estava na parte de trás, ele ficava acenando com a mão lá. E o pessoal de São Paulo bem paciente. Então, né? Não, mas aí olha o que era interessante. Parou um motoboy atrás, eu peguei no retrovisor até. O motoboy parou,
ficou um pouquinho ali acenando, daqui a pouco ele veio do meu lado, ele falou, o que aconteceu? Eu falei, pô, o carro não pega, cara, tal. Você já ligou na CT? Eu falei, liguei na CT, ele falou, daí ele virou assim pra mim e falou, eles não vêm. Eu falei, você é louco, cara, o que eu fazia aqui? Ele falou assim, não, calma, fique em paz, eu vou ficar ali atrás ali, eu vou dando sinal um pouco ali, vamos ver o que vai acontecendo, né? Falou assim pra mim. O cara foi pra trás, daqui a pouco parou um motoboy, parou outro, daqui a pouco um encostou do meu lado de novo, eu falou, libera o carro, nós vamos tirar você daqui, nós vamos tirar vocês daqui. A hora que ele falou nós, o outro já meteu o pé no para-choque de um lado, ele meteu o pé no para-choque, mais outros 2 atrás, 4 motoboys empurrando o carro meu, tirando a gente. Ele falou, só vai manobrando aí. A hora que ele virou o carro assim na marginal, eu olhei, já tinha vários motoboys fechando a marginal. Os motoboys fechando a marginal. E os caras colocaram lá no cantinho da marginal, me salvaram. Eu falo assim, eu sou muito fã dos motoboys de São Paulo por conta dessa aventura que eu vivi com eles lá. Entendeu? Então foi depois lá no acostamento, a gente passou um carro de guincho lá, e aí eu fiz o cara parar, a gente deu sinal, o cara parou e deu um suporte lá pra gente. Mas os motoboys, são aventuras, são riscos que todo mundo tem, e a gente não é porque a gente é deficiente, porque o carro parou lá, não. Exato! Isso pode acontecer nem esperava, a gente qualquer nem esperava, né? Exatamente. E é interessante, eu tinha levado o carro um dia antes, a mecânica, ele, não, tá tudo bem, tá tudo ok. Mas a água sumiu naquele dia, naquela hora, sumiu a água. A gente repôs outras águas, não tinha vazamento, não tinha nada. Não sei. Pode ser, talvez a tampa ficou mal fechada, não sei. Sim, questões que acontecem mecânicas. Né? Então, e com todo mundo, né? Com qualquer pessoa isso pode estar acontecendo, né? Isso. E você falando, né, essa situação aí que aconteceu dos motoboys ajudando, e me veio muito essa questão, o quanto é importante nós sempre sermos pessoas boas para os outros, né? Sim. A gente estar ali, poder ajudar dentro daquilo que está no nosso alcance. Sim. Plantando bem, né, Mar? Plantando bem, porque se você é uma pessoa boa para o outro, né, em algum momento uma pessoa boa vai aparecer para você, né? E naquele momento que você nunca espera, porque é aquele momento que você precisa e você nem imagina. De repente, eu nunca imaginei que o cara ia vir com uma, né? E ele foi tão enfático, aquela hora que ele falou para mim, não, mas os caras não vêm. Eu falei, mas como assim? E agora? O que eu faço? Aí que deu aquele desespero em mim. Sim. Né? Eu falei, e agora? O que eu faço? Daí ele falou, eu vou ficar aqui um pouquinho, não posso ficar muito por causa do meu horário e tal, mas eu vou ficar aqui acenando aqui para os carros não baterem em você e tal. Entendeu? Sim, exato. Porque nós não podíamos nem descer no chão. Na hora que parou o carro, por exemplo, como é que eu ia descer no chão e ir lá atrás? Por exemplo, para pegar as cadeiras de rodas, né? Nossa, eu descia no chão, vou lá no porta-mala, eu tirava a cadeira do Carlinhos, tirava a minha, sentava na minha, tirava da Regina para pôr para a Regina. Entendeu? Então, e ali, como é que eu ia descer, levar triângulo, tudo pelo chão, o carro vem e faz igual, faz com o tomatinho, né? Misericórdia. Exato. Né? Então. E aí a gente vive várias aventuras. Eu falo assim, ainda não acabou para mim, né? Eu ainda tenho, né? Uma das coisas que eu estou vivendo ultimamente, né? É a pescaria em alto mar, por exemplo. Né? As pessoas falam, nossa, não acredito. Você foi, Marcelo? Eu já fui. A família não queria deixar, não queria deixar, mas ele foi. Foi contra a vontade. Foi contra a vontade, foi. A gente tem que enfrentar muitas coisas às vezes, né? Né, já estou com outra agora para agosto, se Deus quiser, nós vamos de novo 24 horas no mar. É isso pra pescar, aí. E é isso, é viver. O que a vida vontade. tá aí para ser vivida, né? A vida tem que ser vivida, independente da sua condição, das suas possibilidades, mas é você viver a vida de acordo com aquilo que você pode naquele momento, mas é aproveitar intensamente, né? Uma coisa muito importante que você falou da questão que é o que eu vivo na minha vida, é você querer sempre fazer o bem para as pessoas, né? Levar sorriso, levar alegria, levar essa energia boa, levar essa coragem, sabe? Ensinar as pessoas, porque a vida é difícil para todo mundo, a vida não é uma coisa simples. A gente não nasce com tudo pronto, com tudo fácil, não, a gente nasce careca, pelado, né? A gente nasce sem nada, a gente nasce sem nada, tudo é conquista, que a gente também não leva, né? Mas a gente planta a sementinha e deixa aí. Né? Tem muitas coisas que a gente aprendeu com muitas pessoas lá atrás, né? Eu me espelho muito em um cara que nasceu há mais de 2024 anos atrás, né? Contaram pela idade dele, né? Que é Cristo. Para mim é a grande referência, né? Sim. O cara que viveu o que ele viveu, passou o que ele passou aqui e é referência até hoje, é tudo. Então é isso aí. É a minha grande fonte de energia.
Que papo maravilhoso, né? Incrível, né, Mari? Incrível, um papo extremamente muito gostoso, valioso, como o extremamente nosso valioso. próprio nome diz, né? Obrigado. É um papo necessário, né? Importante, Leve necessário. também, né? Sim. Olhar para isso de uma forma leve e com sinceridade também. Sim, né? exatamente. E pra gente caminhando aí pro final, eu queria que você falasse talvez algum conselho, alguma coisa aí que você pode deixar tanto para os familiares, para os amigos de pessoas com deficiência ou até mesmo para os próprios, né, para as pessoas com deficiência. O que você pode deixar aí para nós? Então, viver. Levanta a cabeça, vamos viver, né? Vamos ter coragem, vamos acreditar, vamos achar os meios de ajustar, de corrigir, porque a vida é esse mecanismo, né? Dos altos e baixos que a gente vive todo dia, né? Então, em tudo a gente tem obstáculos, né? A gente tem assuntos para conversar com vocês em diversas áreas, né? Hoje a gente veio falar da pessoa com deficiência. Então, a pessoa com deficiência tem as questões no trabalho, tem as questões da vida em particular. Por exemplo, eu amo música, eu gosto de música, né? Eu gosto de cultura, então eu tenho vivências que eu tive, né? Então, por quê? Porque aquilo que eu falei, eu falo para as pessoas, né? Você tem que ter essa vontade. Queira, sinta essa vontade. Eu tenho vontade de comer um doce hoje. Vai lá, batalha, vai lá. Se você não tem dinheiro, corre trabalhar, vai dar um jeito, se você, né, de ir atrás para você conquistar, né? Mesmo que alguém doe esse doce para você nesse momento, e depois você vai melhorando, vai avançando e você pode fazer mais pelos outros também depois, entendeu? Então é isso. Né? E já que você falou de doce, não tem como a gente não lembrar da nossa patrocinadora, né, Mari? Exatamente, nossa patrocinadora Lidiane Soares, confeitaria artesanal lá de Tu, que mandou um mimo pra você, um docinho pra você. Sim, obrigado, né? Como Lidiane. um agradecimento aí, né? A Lid tá localizada lá em Itu, faz doces que são maravilhosos. Pode abrir, Pode. Então ela tem aí doces finos, né? Bolo e toda essa parte de docerias. A Lidiane tem aí. Exatamente. Olha, já vai abrir agora aí, ó. É isso aí. Não vou deixar pra depois, não, né? Vai tirar. Aí já fica até um conselho aí, não deixa pra depois. Exato. Olha isso! Que delícia! Lidiane, na próxima, por favor, uma tábua de doces aqui pra gente. Seria incrível. Daqui a pouco a gente vai querer sim, com certeza. Os bastidores. Com certeza. E agradecer também. Aí a gente falou, né, sobre viver mais, viver de uma forma mais tranquila, de uma forma, né, muito mais saudável. A gente tá aí com a nossa patrocínio também, né, Mari, da Longevidade, né? Longevidade lá de Tu também, que elas fazem a parte de psicologia e gerontologia também. Então é um cuidado para as pessoas com 60 a mais, né? Então, um novo cuidado aí para o seu envelhecer, né? Então podem contar aí com as meninas da Longevidade. Com certeza. É bom incentivar essa galera, porque muitas vezes desanima por algumas coisas que acha que tá no fim, mas não. Mas não acabou. Exatamente. Vamos lá. Vamos aproveitar e viver, né? Isso aí. E assim a gente finaliza então, né, Mari? E Márcio, queria que você deixasse aí se tem alguma rede social que pode deixar para o pessoal que queira, né, conhecer você. Eu costumo assim dizer que eu guardei algumas aventuras, né? Então eu tenho algumas fotos no meu Facebook, no meu Instagram, né? No Instagram @MárcioQueirozM, né? E eu tenho também um canal no YouTube com alguns vídeos, né? Algumas coisas lá, tem vídeos de escola, tem vídeos de cultura, tem dança minha em cadeira de roda que eu fiz lá atrás quando eu participava de dança, tem um projeto que eu participei de um curso de percussão eu fiz só para pessoas com deficiência. Muito bacana. Que legal. Tive vários amigos, né? Assim, um dos amigos que marcou muito, eu vou falar rapidinho dele, que é o Leandro Portela. Ele é de Araçoiaba da Serra. Ele é tetraplégico e participou com a gente desse projeto. Ele não tocou instrumento nenhum, mas ele declamou poesia na nossa apresentação, enquanto a gente fazia os nossos batuques lá, que eu falo. Foi lindo. Foi muito legal. Então, gosto de cultura, gosto de esporte, né? Eu sou formado também árbitro pela Federação Paulista de Futebol de Salão. Eu trabalhei 15
15 anos na região de Sorocaba, trabalhei 5 anos na Federação Paulista de Futebol de Salão. Olha esqueci só. dessa Muita parte. coisa, amiga. Tem mais coisa que eu não falei. Tem né? muita vida A aí. gente vai ter que Muito marcar um motivo. outro episódio Eu pra acho, né, gente Mari? explorar muito mais coisas. Né? Com Então, certeza, é muita coisa pra Sabe? gente conversar. E é isso. Então, a grande mensagem para as pessoas é essa. Busque essa vontade, corra atrás, porque você tem os mecanismos, você tem as formas. A vida está aí para ser vivida, não para deixar. E não né? se limite, apesar Não se de limite. tudo, não se limite. Os Exatamente. obstáculos vamos superar sempre. Exatamente, exatamente. E que a gente possa não se limitar, né, Má? A gente aqui no nosso projeto Valiosamente, querendo trazer Com mais certeza. saúde mental, mais bem-estar para os nossos ouvintes. Inclusive, se você está assistindo a gente pelo YouTube, comenta aqui o que você achou desse episódio, curte pra gente, manda, encaminha ali para alguém, para algum colega que você acredita que pode ser muito útil. Isso vai ajudar bastante nós. Estamos também no Spotify, se você está ouvindo pelo Spotify. Também ali encaminha, né, pra Exatamente, todo mundo, com tá? certeza. Que é Vamos espalhar aí toda essa sabedoria, todo esse conhecimento, toda essa força de vontade de viver. Exatamente. E a gente agradece mais uma vez, Márcio, sua participação, Eu disponibilidade. Quero agradecer vocês, falar para vocês que, olha, fiquei muito feliz, né, de poder contribuir com essa importante missão de vocês. Eu vou dizer Sim. missão porque eu falo que é uma missão de vida, né? É vocês levarem essa energia da saúde mental para as pessoas, tá bom? Exatamente. Eu tô à disposição, se vocês quiserem. É isso, isso aí. aí. E vamos ficando por aqui, a gente se vê. No próximo episódio do Valiosamente. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.